Turma, vamos resolver um exercício sobre uma função com duas variáveis de escolha para estar otimizando, com base no que a gente aprendeu na aula passada. Então aqui a gente tem um exercício. Encontre os valores extremos da função z, que é x mais 2 exponencial vezes y, menos o exponencial de x, menos o exponencial de 2y. Então, eu vou estar fazendo, só me organizando de outra maneira, vamos fazer aqui a nossa condição necessária. E a nossa condição necessária, ela vai ser quem? A derivada de x igual a derivada parcial de y, e ambas têm que ser o quê? Zero. Então, a derivada parcial em relação a x vai ser quem? Deixa todo mundo que for y, agora vai ser o quê? Constante. Então, vamos lá. A derivada de x vai ser igual a 1. Aqui não tem x, então a derivada parcial desse termo vai para zero. A derivada de menos exponencial de x permanece menos exponencial de x. E aqui nesse termo a gente também não tem x, então toda essa derivada vai para zero. Isso aqui igual a zero. Vamos estar resolvendo logo, encontrando o valor de x. Esse menos exponencial de x, a gente pode estar passando para o outro lado da igualdade. Então isso vai ficar igual a 1 igual ao exponencial de x. Para a gente encontrar esse valor de x, a gente tem que aplicar aqui o log natural. Então, o log natural de 1 igual ao log natural do exponencial de x. Por propriedade de logaritmo, esse log natural ele tem a base que é o neperiano, e aqui também no logaritmano, a base dele é igual ao neperiano. Então, a gente tem que o log natural de 1 vai ser zero, isso aqui tudinho vai para zero, e aqui vai sobrar apenas o x. Aqui vai sobrar apenas o x, igual a zero. Vejam que aqui, esse resultado vai ser igual a x. Propriedade de logaritmo, tá, gente? Por favor, quem não lembra, dá uma olhadinha lá no livro, nessa parte de logaritmo. Agora a gente vai estar fazendo aqui a derivada da função em relação a y. Na função, todo mundo que tiver o termo, só termo x, vai ser constante. Então, aqui só tem o x, então agora ele é constante, porque a gente está derivando em relação a y. A derivada de 2 exponencial vezes o y, vejam que isso aqui, ó, 2 vezes o exponencial é uma constante. Então, vai estar só sobrando ele. 2 vezes o exponencial. Menos o exponencial de x, isso aqui é constante. Essa derivada vai para zero. E esse último termo, a gente tem menos o exponencial de 2y. Então, a gente vai ter que fazer essa derivada. Menos exponencial de 2y vezes 2. E isso aqui vai ser igual a 2 exponencial de menos 2 exponencial de 2y igual a zero, que é a nossa condição necessária. Aqui a gente pode estar só arrumando a casa para poder estar encontrando o nosso valor de y. Então, isso aí pode ser escrito como sendo 2 exponencial de 2y, 2 vezes exponencial de 2y, igual ao 2 exponencial. Posso cortar esse 2 com esse 2, e a gente vai ter o exponencial de 2y igual ao exponencial. Aqui a gente vai ter que estar fazendo a mesma coisa que a gente fez anteriormente. A gente tem que aplicar o log natural dos dois lados da igualdade. Então, a gente tem o log natural do exponencial de 2y igual ao log natural do neperiano. Então, aqui a gente tem, por definição, que vai estar 2y igual a 1. Ou seja, o y vai ser igual a meio. Aqui eu vou colocar um asterisco porque ele já vai ser um valor crítico, tá, gente? Tanto o x quanto o y. E agora a gente vai para o passo seguinte, que é a nossa condição suficiente. Para a condição suficiente, a gente vai estar precisando aplicar aí as nossas derivadas parciais de segunda ordem. Ou seja, encontrar o f de xx. Esse f de xx é a segunda derivada da derivada em relação a x em função de x. Então, a gente tem que derivar novamente esse nosso f de x. Notem que ele é igual a 1 menos o exponencial de x. Então, a derivada de 1 vai dar igual a zero, nem precisa colocar. E a derivada de menos o exponencial de x continua sendo menos o exponencial de x. Agora, e quando eu tiver o x igual a zero, que é o meu valor crítico que eu encontrei, isso vai implicar
que meu f de x vai ser igual a menos o exponencial de zero vai dar igual a menos 1. Agora vamos calcular a derivada parcial segunda de y. Só apagar aqui. Agora de y. Então a gente tem aqui a nossa primeira derivada que foi que foi 2 exponencial menos 2 exponencial de 2y. Então, quando a gente derivar isso aqui, agora em relação a y, o 2 vezes exponencial, essa derivada aqui vai para zero, e aqui a gente vai estar derivando novamente. Então, isso vai ficar igual a menos 4 exponencial de 2y. Igual. Agora, se a gente substituir esse y que a gente encontrou, que é o crítico, igual a meio, então isso vai ficar igual a menos 4 exponencial de 2 vezes o meio. Corta esse 2 com esse 2, então a gente tem menos 4 exponencial. Notem que aí esse valor é menor que zero e esse outro também é menor que zero. Não esqueçam que esse valor neperiano aqui, ele vai ser um número de Euler, que ele é positivo. Então, menos 4 vezes o número positivo ainda vai dar negativo, tá bom? E a gente precisa estar encontrando as derivadas parciais cruzadas, o f de x, y. Basta a gente pegar a derivada em relação a x e derivar agora em relação a y. Notem que aqui nessa nossa derivada, a gente não tem termos y. Então, quando a gente derivar, tudo aqui é constante. Então, essa derivada parcial cruzada dá igual a zero. Da mesma forma, acontece se a gente for fazer a derivada parcial de y em relação a x. A gente tem a nossa derivada parcial em relação a y aqui, ó. Vou só apagar aqui, que deu 2 exponencial. Como a gente vai derivar a derivada de y em relação a x, vejam que aqui também não tem nenhum termo, nem aqui e nem aqui, não tem nenhum termo x. Então, tudo aqui vai ser constante. Então, essa derivada dá igual a zero. Assim como a gente já sabia que ia acontecer, que a derivada de xy é igual à derivada de yx pelo teorema de Young. E ambas vão ser iguais a zero. O que a gente precisa fazer agora, dado que a gente encontrou as derivadas parciais de segunda ordem e as cruzadas, a gente precisa estar encontrando quem? O nosso hessiano. Porque a gente já sabe que a segunda derivada parcial em relação a x sendo menor que zero e a de y também sendo menor que zero, isso tudo tem um indicativo de ser o quê? F de x e o f de y menor que zero, tudo indica que seja o máximo para a nossa função. Só que só tem como a gente saber se ele é o máximo de fato se a gente fazer a matriz do hessiano. Porque a matriz do hessiano pode nos fornecer a informação de que era um ponto de Cella. Para isso, o determinante da matriz do hessiano tem que ser positivo. Então, essa matriz do hessiano vai ser dada pela derivada parcial de segunda ordem em relação a x, o f de x, que a gente acabou de encontrar ele e deu igual a menos 1. O f de xy, que são as derivadas parciais cruzadas, e o f de yy, que dá igual a menos 4 vezes o exponencial. Então, para a gente calcular esse determinante, multiplica a diagonal principal. Então, menos 1 vezes menos 4 exponencial vai ficar igual a 4 vezes exponencial. Como esse neperiano ele é um valor positivo, então isso aqui vai ser maior que zero. Ou seja, de fato, a gente tem um máximo para essa função quando a gente tiver os valores de x igual a menos 1 e o y igual a meio. Vou deixar com vocês para encontrarem o ponto x, y e também o ponto z. A gente já sabe que o x vai ser igual a menos 1, o y vai ser meio, e eu quero que vocês encontrem para mim quem vai ser esse valor aqui de z. Basta vocês estarem atribuindo na função objetivo os valores de x igual a menos 1 e o de y igual a meio. E vocês vão estar chegando nesse resultado. Turma, as próximas aulas eu vou estar gravando, disponibilizando para vocês na terça-feira. Então, por favor, gente, não deixem acumular conteúdo e qualquer dúvida vocês podem estar mandando lá no Classroom, também deixando os comentários nos vídeos e podem me mandar e-mail. Até a próxima aula.